Então aqui estamos nós, russos atacando outros russos dentro de um carro, o que já seria estranho por si só. Mas fica ainda mais bizarro quando você descobre que isso aconteceu na Coreia do Sul. Um grupo inteiro especializado em caçar pessoas que tentam vender drogas na região deles. Um sequestro que fazia parte de um assassinato por encomenda em Gangnam, o bairro mais caro de Seul. E dois confrontos gigantes entre gangues na mesma semana, na mesma cidade, Busan, uma espécie de capital portuária do país. Isso foi em 2024. Mas em abril de 2025, a polícia de Incheon prendeu 97 pessoas, todas ligadas a 4 gangues diferentes. 97, 4 gangues na Coreia do Sul, um país que aqui no Ocidente a gente tem o costume de imaginar como o paraíso da organização, da tecnologia, dos idols de K-pop, dos doramas e dos celulares super tecnológicos e da cultura escolar que cobra dos jovens um desempenho quase sobre-humano. Mas enquanto todo mundo estava prestando atenção nessas vitrines perfeitas, uma nova geração de crime organizado estava crescendo silenciosamente. E hoje é sobre isso que a gente vai falar. O crime organizado na Coreia do Sul não é algo novo. Ele existe desde pelo menos os anos 60. Mas a forma como ele funciona hoje é completamente diferente. A polícia até criou um nome especial, MZ Gangs. MZ é a junção de Millennials e Geração Z, e essas duas gerações compõem a maioria absoluta dos novos grupos criminosos. Os mais velhos, na faixa dos 20, 30 anos, fazem o papel de mentores. Os mais jovens, às vezes adolescentes, são irmãos, primos ou até amigos próximos desse pessoal mais velho. É um crime familiar, é crime geracional e até organizado de um jeito novo. Eles não estão apenas brigando entre si. Eles não estão apenas extorquindo comerciantes ou roubando artigos caros, como o caso de um membro de gangue que teve um relógio de $80 mil arrancados do pulso por rivais. Eles estão explorando o mundo digital com a habilidade de gente que cresceu dentro da internet. Eles operam site falso de loteria, golpes com cartão de crédito, esquema de criptomoedas, tráfico de drogas em coordenação internacional. E aparentemente, essa geração desenvolveu também uma obsessão por uísque caro. Teve até um caso que virou notícia quando um lote de uísque edição limitada esgotou em 10 minutos. Porque membros da gangue simplesmente compraram tudo. E um deles achou uma ótima ideia quebrar a garrafa na própria cabeça e ia acabar parando dentro do hospital. E lá dentro começou a ameaçar os médicos, mostrar suas tatuagens de gangue e quebrar a porta da emergência. E essa é só a ponta do iceberg. Para quem vê a Coreia de longe, parece que o país gira em torno de estética. K-pop, cirurgias plásticas, dramas televisivos e pressão escolar. E tudo isso é verdade, mas é só uma parte da história. Existe um lado mais obscuro e silencioso composto por jovens cansados de expectativa social, da competição sem fim e da obsessão nacional pela aparência perfeita, e do culto às empresas familiares que controlam a economia. Esses conglomerados tipo Samsung, LG, Hyundai e tantos outros pertencem às chamadas Chaebols, famílias bilionárias que têm mais poder que muitos políticos. E tem muitos jovens que olham para esse sistema e pensam, que futuro que eu vou ter aqui? E o resultado é que parte dessa juventude acaba procurando uma rota alternativa. Eles não estudam 15 horas por dia, não tentam entrar em uma empresa que vão tratar eles como descartáveis, nem seguir as regras. Eles querem autonomia, mesmo que isso signifique entrar pro crime. E aqui começa a parte realmente intrigante. Alguns grupos se formam só para cometer um crime específico e depois eles se dissolvem. Tipo extorsão, fraude, roubo, até sequestro. Tudo funciona como missões. A polícia até reconhece isso oficialmente. Mas segundo vários especialistas, isso também pode ser só uma estratégia para despistar as investigações. Algo que o crime japonês, a famosa Yakuza, usa há décadas: fragmentar, renomear e reorganizar. Uma das situações mais absurdas é que a polícia começou a identificar membros dessas gangues como eles fazem reverência. Por exemplo, a forma de bow, o comprimento tradicional asiático. Alguns grupos têm um modo tão específico de se curvar que chama muito atenção. Houve um caso em que o policial viu um grupo trocando um presente, fez a leitura da reverência, achou estranho e abordou o grupo. E encontrou um cara com mandado de prisão dentro desse grupo. A costa coreana também está recebendo remessas de drogas de um grupo do Canadá, conhecido como Nações Unidas. Ironicamente, esse é o nome real da gangue. Eles vendem drogas para grupos coreanos usando pacotes tão confiáveis que chegam até rotulados com logotipo e tudo. Além disso, gangues coreanas operam golpes na Camboja, roubam identidades, vendem dados por milhares de dólares e muitos criminosos fogem para Filipinas tentando escapar da polícia. Mas não adianta. Em 2024, 3 membros envolvidos em roubo
amigos foram expulsos de lá e enviados de volta para Seul para responder pelos seus crimes. Não são apenas drogas, apostas e extorsões. A geração MZ domina fraudes digitais, incluindo esquemas de fraude com criptomoedas, manipulação de preços virtuais, clonagem de cartões, deepfake para chantagens e uma rede inteira de sites falsos. É crime da velha guarda, com habilidade tecnológica de nativo digital. Um dos casos mais chocantes aconteceu em 2024. A filmagem mostra uma mulher sendo arrancada da rua e jogada dentro de um carro em plena Gangnam, o bairro mais caro da Coreia do Sul. Parece um ataque pessoal e realmente era, mas não era do jeito que o público achou. Os 3 homens presos depois admitiram que estavam seguindo a mulher por uns 3 meses. Não por obsessão, nem por perseguição pessoal, mas porque alguém contratou eles para matar ela. E o motivo? Perda de criptomoeda. Pois é, um suposto prejuízo financeiro levou um grupo a contratar ex-militares, incluindo um ex-operador das Forças Armadas, para sequestrar e matar a vítima. O pagamento seria de cerca de $55 mil. O crime chocou o país inteiro e também chamou a atenção internacional para o fato de que cada vez mais ex-soldados estão entrando para o crime organizado, exatamente como aconteceu no México com os Zetas. Agora, uma outra revolução perturbadora. YouTubers grandes, gigantescos mesmo, tá? Estão sendo chantageados e extorquidos por criminosos conhecidos como cyberwreckers. Essas pessoas fazem investigações privadas, recolhem segredos, escândalos, prints, áudios e ameaçam-os por tudo se as vítimas não cooperarem. Imagina se essa moda pega aqui no Brasil. Os alvos incluem influencers, streamers, celebridades e até outros youtubers. Houve até um caso de um canal com 1 milhão de inscritos, cujo apresentador foi atraído para uma garagem subterrânea e espancado quase até a morte porque devia dinheiro para uma organização. Outro youtuber com cerca de 600 mil inscritos foi acusado de integrar um esquema multimilionário, mas seu nome nunca foi revelado por causa das leis de privacidade da Coreia. No documento, ele é apenas o indivíduo A. Esse nível de censura deixa muitos casos envoltos em mistério e permite que as organizações operem com menos exposição. Apesar de parecer novidade, a Coreia sempre teve crime organizado. Nos anos 60 e 70, gangues controlavam áreas de entretenimento, como bares, mercados e até campanhas políticas. Nos anos 90, quando o país estava passando por uma transformação democrática, o governo declarou guerra total ao crime organizado, após conflitos e assassinatos envolvendo famílias criminosas. A repressão foi tão intensa que até batedores de carteira começaram a receber penas pesadas. O número de homicídios caiu nos anos 90, subiu nos anos 2000, caiu de novo e depois voltou a crescer nos anos de 2010, justamente quando millennials estavam chegando na idade adulta. Mas um grande detalhe preocupa especialistas. A Coreia registra muitos casos chamados Mojibá, que são os famosos casos quando uma pessoa ataca desconhecidos por frustração com a vida ou com a sociedade, e isso aumenta a sensação geral de insegurança. Agora, uma pergunta é inevitável: como um dos países mais seguros e desenvolvidos da Ásia produz esse tipo de criminalidade? E a resposta pode estar na pressão psicológica acumulada nos jovens. A Coreia tem a maior taxa de cirurgia plástica per capita do mundo, índices altíssimos de depressão e ansiedade, uma cultura escolar extremamente competitiva e um mercado de trabalho dominado por senioridades e uma expectativa social de perfeição quase impossível de alcançar. Quase 1 a cada 5 mulheres já fez cirurgia plástica. Quase metade dos estudantes universitários também. Então, isso levou ao surgimento de médicos fantasmas, que são médicos falsos operando clínicas ilegais para suprir a demanda absurda por procedimentos estéticos. A pressão existe desde a infância até a vida adulta. Muitos jovens simplesmente quebram e parte deles acabam parando no submundo. Porque para alguns, ser um trabalhador apagado não é acolhedor, é sufocante. E o crime, por mais trágico que seja, parece oferecer autonomia e respeito que eles não encontram em lugar nenhum. E esse foi o panorama denso, complexo e inquietante do novo crime organizado na Coreia do Sul. Um fenômeno que mistura tradições antigas com a hiperconectividade moderna. Um submundo que cresce nas sombras de um dos países mais admirados do mundo. E como sempre, a história continua se desenrolando. Novas prisões, novos grupos, novos esquemas, todos surgindo enquanto você assiste esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e conferir outros vídeos que já estão por aqui. Até o próximo vídeo.